O texto sagrado que nós vamos meditar é no livro de Jeremias, profeta maior, profeta chorão, no capítulo 18, do versículo 1 ao versículo 4. Tem como título O Vaso do Oleiro. O versículo 1 diz assim, as Sagradas Escrituras: A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo, versículo 2: Levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Versículo 3: E desci à casa do oleiro, eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Versículo 4: Como um vaso que ele fazia de barro, quebrou em sua mão. O olheiro tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que lhe pareceu bem aos seus olhos o fazer. Louvado seja Deus. Quero aqui agradecer aqui esta rica oportunidade, agradecer ao pastor Ednei e cumprimentar todos os irmãos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Pedir a Jesus Cristo que Deus nos abençoe com as suas infinitas bênçãos celestiais, também as materiais também, porque nós somos servos dele e nós merecemos. Estou muito grato pela oportunidade. Estou muito feliz de estar contribuindo com a obra de Deus sempre. E sou muito grato a Deus de estar tocando no coração do nosso pastor, para estar formulando esse convite para nós. Muito obrigado, meu pastor. Deus abençoe o senhor grandemente. Eu tenho um orgulho da vossa pessoa, do vosso caráter. Você é um grande homem de Deus, tá? Deus abençoe. Vamos para o texto sagrado, livro de Jeremias, capítulo 18. O primeiro versículo da Bíblia diz assim, primeiro versículo do capítulo 18. A palavra do Senhor que veio a Jeremias. Então nós vemos aqui no primeiro versículo, e a gente tem que ter bastante atenção nesse detalhe, quando se trata da palavra do Senhor. Nós vamos ver Deus aqui, tendo aqui uma intimidade com Jeremias, ou seja, ali tendo um relacionamento com Jeremias, ou seja, Deus se aproximando do homem para falar com o homem. Então nós vamos ver ao longo da Bíblia, de Gênesis e Apocalipse, Deus procurando ter ali um relacionamento com o homem, mas o homem, por sua vez, às vezes recusa a ter essa intimidade com Deus. Mas há outro detalhe aqui, está se tratando da palavra do Senhor. E quando se trata da palavra do Senhor, é o próprio Deus falando a Jeremias, ou seja, Jeremias é o autor do livro, é quem escreveu o livro. Então ele está relatando o que aconteceu, como que Deus chegou até ele, ou seja, o servo de Deus, né? Deus chega até o seu servo e ali fala a ele, né? Ou seja, Deus chega ali com a sua palavra para falar a Jeremias. Então, quando se trata da palavra de Deus, ou seja, da Bíblia, é a própria boca de Deus. A Bíblia é a boca de Deus falando aos nossos corações. Então, ele está se tratando aqui da sua palavra. Então, a palavra de Deus é o quê? Viva e eficaz, como vai dizer o escritor aos Hebreus, no capítulo 4, versículo 12. Ele vai deixar bem claro que a própria palavra é Deus. E ele está vivo, ele não está morto. Ele vive e reina. Olha só o que o texto sagrado diz. A Hebreus, capítulo 4, versículo 12. Ele vai dizer assim: Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e é mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medula, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Sabe o que eu quero te lembrar sobre essa passagem, esta palavra do próprio Deus, o Todo-Poderoso? Que muitas pessoas chegam a falar que a palavra do Senhor se renova a cada manhã. A palavra do Senhor, ela não se renova a cada manhã. O que se renova a cada manhã, como vai deixar registrado lá Jeremias em Lamentações, capítulo 3, versículo 22 e 23, são as misericórdias do Senhor. Isso sim se renova a cada manhã. Olha só o que o texto sagrado vai dizer. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Versículo 22, agora o versículo 23. Novas são cada manhã, grande é a tua fidelidade. Então nós vemos aqui o que se renova cada manhã é as misericórdias do Senhor. E por causa das suas misericórdias, do seu amor para com o homem, é o motivo de nós não sermos consumidos. Mas como disse Billy Graham, a palavra do Senhor, ela é mais atualizada do que um jornal que está sendo preparado hoje para ser lançado amanhã. Então, como diz lá o escritor aos Hebreus no capítulo 4, versículo 12, que a palavra do Senhor é viva, ou seja, ela é viva. Jesus também vai dizer
ali no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6. Olha só o que ele vai dizer também. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ou seja, o próprio Jesus está dizendo que ele é a verdade e a vida. Então a palavra do Senhor é a verdade. Então ele está vivo. Jesus está vivo, está sentado à direita de Deus Todo-Poderoso. E Deus também está vivo. Então a palavra de Deus aqui na terra é o próprio Deus, é o próprio Jesus falando conosco, quando nós abrimos o coração para ouvir a sua voz. Então Paulo também vai ali orientar Timóteo na sua segunda carta, no capítulo 3, versículo 16, da seguinte forma. Olha só o que Paulo vai falar para nós aqui em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Toda a escritura é divinamente inspirada por Deus, proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça. Versículo 17. Para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra de Deus. Então nós vemos ali Deus se direcionando à pessoa de Jeremias ali para orientar e para lhe falar o que um servo temente a Deus, o que uma serva de Deus tem que fazer, ou seja, está na posição, na presença. E nós vemos ali que Jeremias ele não reluta, Jeremias ele não resiste, ele abre o seu coração e ali Deus fala. Então esse primeiro versículo do capítulo 18 de Jeremias, ele está se tratando dessa situação, ele está tratando desta forma. Então ali, para nós dar a entender também que o texto por si fala que é uma grandeza Deus se levar assim ao homem, né, ao ser humano, e ali ele está ali sendo agraciado com a presença de Deus, com a sua palavra. Então, para mim é maravilhoso demais. Consigo imaginar como Jeremias se sentiu naquele momento, o Todo-Poderoso, o Senhor que criou os céus e a terra, que nela tudo habita, direcionando a pessoa dele. Imagine aí, você tendo essa intimidade com Deus. Observe comigo agora o versículo de número 2. Olha como é que Deus é bom e misericordioso. Eu não sei de que maneira Jeremias se encontrava, se era deitado, era sentado, ou ele estava de alguma forma que Deus diz assim, versículo número 2, levanta-te e desce à casa do olheiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Observe que o versículo ele é riquíssimo em detalhe. Eu não sei de que forma Jeremias se encontrava naquele momento, mas ele diz, levanta-te, ou seja, Deus se direcionando a ele, levanta-te, ou seja, não importa a situação em que a pessoa se encontre, mas quando Deus se direciona a ela e fala com ela, ele diz, levanta-te, e Deus pega e levanta. Tem muitas pessoas hoje que não entendem que é Deus é que levanta o pregador, é Deus é quem levanta o ministro, é Deus é quem levanta o levita, o cantor, o pastor, é Deus é que levanta. Deus se direciona ao homem para levantar ele de onde ele está, para lhe fazer dele um vaso, e um vaso valoroso, mas muitos não dão a entender. Olha qual o texto sagrado aqui, é riquíssimo em detalhe, e esse detalhe ele diz, levanta-te. Tem pessoas hoje que foi grande instrumento nas mãos de Deus e de repente se encontra sentado com alguma coisa que aconteceu, ele se encontra estacionado. Então Deus hoje está pedindo, está dizendo para ti, está falando para ti, te levanta-te, assim como ele se direcionou a Jeremias, te levanta-te, põe-te de pé e desce à casa do olheiro. Só que o texto também aqui dá a nós entender do que? Quando ele se trata assim, ele manda levantar. Só que também, muitas das vezes, o ego do cantor, do pregador, do levita, às vezes enche ele tanto, às vezes ele quer brilhar mais do que o arquiteto. A obra quer brilhar mais do que o arquiteto. Não, a obra não pode brilhar mais do que o arquiteto. O arquiteto ele sempre vai estar em primeiro lugar, porque ele é que é o criador. Ele é quem cuida. Então deixe isso bem claro, quero deixar isso bem claro, que assim como ele levanta, ele também abate, como vai dizer Ana ali em 1 Samuel capítulo 2, Ana na sua oração dizendo que ele é quem abate, ele é quem levanta, ele é quem faz descer a sepultura, que eu quero deixar isso bem claro, que Deus é o Todo-Poderoso. Assim como ele levantou, ele também pode abater, mas ele é Deus, o Todo-Poderoso. Outro detalhe aqui, ele diz, levanta-te e desce à casa do olheiro. Então dá-se de entender outro detalhe riquíssimo aqui. Ele diz, e desce à casa do olheiro. Olha só, então quer dizer que ele não estava na casa do olheiro. Então ele precisava sair de onde ele estava para ir até a casa do Senhor, ou seja, até a igreja, ali para ouvir a voz do Senhor. Muitas das vezes o pregador, o levita, o pastor, ele só quer falar, mas ele não quer ouvir. E muitas das vezes nós podemos entender
com a luz do texto sagrado, ao qual está revelando, o Espírito Santo revelando ao meu coração aqui, que Deus quer levar o servo dele, a serva dele, para ouvir também. Assim como ele leva para profetizar, para ser um canal de bênção, mas também o pregador, o cantor, o levita, o pastor precisa também ser abençoado. Ele precisa também ouvir. Então dá a entender aqui que Deus manda ele descer à casa do olheiro para ele ouvir. Olha só o que o texto vai dizer. E desce à casa do olheiro e lá te farei ouvir as minhas palavras. Ou seja, primeiro ele precisa se alimentar. Primeiro ele precisa se encher da graça. Primeiro ele tem que ter a unção. Porque aí quando ele tem a unção e a graça, quando ele fala, aí, meu irmão, brasa, fogo que está quase se apagando, se acende, ganha vida, porque ali se encheu de Deus, ouviu as palavras e ali recebeu a mensagem. Então, quando a mensagem é de Deus, ela é eficaz, ela é viva, ela dá vida, ela não mata. Agora, quando se está na qualidade de rebelde, quando está na qualidade de desobediente, quando se está na qualidade daquele que gosta de sacrificar e não de obedecer, aí sofre. Aí o vaso racha, aí não segura a unção, não segura o azeite e aí derrama tudo. E aí, resultado, nada funciona, não prestou nada. Então, concluindo esse versículo 2, o versículo 2 do capítulo 18 de Jeremias, ele teve que se levantar, teve que ir até a casa do olheiro, que estava do lado de fora, né? Tem muita gente do lado de fora. E Deus está chamando, entra para dentro, que eu quero falar contigo, né? Então, e lá o Senhor vai falar, e eu tenho certeza que aquele que está morrendo, aquele que está cansado, aquele que está sem expectativa de vida, vai ganhar vida e vida com a mudança, como Jesus disse. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vê o Pai a não ser por mim. Louvado seja Deus. Meu amado irmão, minha amada irmã, agora eu vou fazer uma oração por você. Meu Pai, uma vez mais entramos na Tua presença, Senhor, para te pedir em nome de Jesus, Teu Filho amado, que o Senhor possa abençoar, meu Deus, com a Tua palavra, com este vídeo, a cada um que possa ser alcançado, Senhor, através desse vídeo, que o Senhor possa abençoar ele grandemente, que o Senhor possa abençoar ela grandemente, Senhor. Pai, é o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus, Teu Filho amado. Meu amado irmão, minha amada irmã, vai ter a segunda parte, tá? Fique na expectativa. Deus abençoe a nós todos.